Aula 7, Física 3, corrente elétrica e resistência. Bom, recapitulando até aqui, nós estudamos o que é uma carga elétrica, né? Que a carga elétrica produz um campo elétrico ao seu redor e duas cargas próximas umas da outra se interagem entre si através de uma força elétrica que pode ser de atração ou de repulsão. E nós estudamos um dispositivo eletrônico que chama capacitor, que ele trabalha com o acúmulo de carga, tá? Agora a gente vai entrar em uma outra área que chama eletrodinâmica, tá? Até então nós estávamos estudando apenas cargas em repouso, tá? Por mais que eu tenha citado corrente elétrica lá, quando eu falei de capacitor, eu só citei, né? E na verdade ele acaba trabalhando com acúmulo de carga quando ele está totalmente carregado, tá? Então até aqui a gente só viu carga em repouso, tá? A partir de agora nós vamos estudar o que acontece quando as cargas estão em movimento, tá? Quando a carga está em um movimento, que é um fluxo ordenado, tá? Em um movimento de fluxo ordenado, a gente chama esse movimento de de corrente elétrica, tá? Então, o que é a corrente elétrica? É o fluxo ordenado de carga elétrica, com os elétrons em um material ou fio condutor, devido a uma diferença de potencial DDP entre as suas extremidades. Então, dá uma olhada nesse circuito aqui. Esse circuito você tem uma fonte, igual nós já vimos, né? E essa fonte ela gera uma DDP para o circuito, tá? No que ela gera uma DDP para o circuito, ela está gerando na verdade uma energia. E como consequência inicial, essa energia faz com que os elétrons que já se encontram no fio e que se encontram dentro também da bateria, eles se movam, tá? E eles se movam num fluxo ordenado. E é aí que surge o que a gente chama de corrente elétrica, tá? É importante observar que, historicamente, existem essas duas convenções para o sentido da corrente. Existe o sentido real, né? A gente sabe que a corrente elétrica é formada por elétrons, então é formada por carga negativa. Então, o sentido real dos elétrons é sair do menor potencial e em direção do maior potencial. Por quê? É só ver, o elétron é negativo, né? O negativo é repelido por esse negativo e atraído por esse positivo. Então, o sentido real é esse que está sendo representado por esses elétrons dentro desse fio, tá? Então, você vê que tem um fluxo ordenado de elétrons dentro do fio. Esse é o sentido real, que a gente chamou de negativo, tá? Por causa dos elétrons. Só que, historicamente, antes dos físicos e os cientistas saberem da existência do elétron, tá? Eles já conheciam corrente elétrica e já trabalhavam com corrente elétrica, com tensão, né? Diferença de potencial, mas não sabia que a corrente era produzida por elétrons, né? Então, historicamente lá, eles convencionaram o quê? O sinal positivo para a corrente. Então, é como se a corrente fosse partículas positivas, que a gente sabe hoje que não é, são negativas. Mas como, né, passaram-se séculos usando isso aqui, essa convenção, a gente usa ela ainda hoje, tá? Então, a gente usa o sentido convencional da corrente. É só lembrar que o sentido convencional é o que a gente vai usar para fazer os cálculos. E, na verdade, na realidade, tudo acontece ao contrário. Todo o sentido da corrente acontece ao contrário. Na prática, isso não vai ter diferença alguma nos cálculos, tá? Então, na prática, isso não interfere em nada. Bom, então, como eu falei, a corrente elétrica ela é o fluxo ordenado de elétrons. Mas quando a gente pensa em fluxo, a gente pensa no tanto de elétrons que passam por uma certa região do fio
por unidade de tempo, tá? Então, tantos elétrons por segundo, no caso, tá? Ou, ao invés da gente pensar em elétrons, a gente pensa em carga, né? Cuja unidade é Coulomb. Então, a gente pensa em tantos Coulomb por segundo, tá? E quando a gente... Né, então, você pega, por exemplo, essa abertura aqui do fio, tá? Que está exagerado aqui, né? Está maximizada essa figura aqui. Você pega essa abertura do fio, tantos Coulomb de carga elétrica vai estar passando por essa abertura por segundo. E é a isso que a gente dá o nome de corrente elétrica. Tá? Ou na forma diferencial, a gente tem que I é a variação da carga pelo tempo, tá? dQ dt. E a unidade de medida é o ampere, tá bom? Notem que é uma unidade nova, a gente ainda não tinha visto essa unidade, simbolizada pelo A maiúsculo, tá? E é chamada de ampere. E o ampere, na verdade, nada mais é do que o Coulomb por segundo, tá bom? Porque aqui em cima é Coulomb, né? Vamos pegar aqui, ó, carga é Coulomb e tempo é segundo. Então, tantos Coulomb por segundo, tá? Bom, aí existe uma coisa que todo material que conduz tem essa propriedade, que é chamada de resistência elétrica. Tá? Então, sempre que uma corrente elétrica percorre um condutor, um fio, ou esses dispositivos aqui que a gente vai chamar de resistores, tá? Isso aqui são resistências elétricas, né? Ou resistores. Toda corrente elétrica, quando passa por esses resistores, ela passa com alguma resistência, tá? Essa corrente elétrica ela sofre alguma resistência, a passagem, né? E quanto maior for essa resistência, mais difícil é para a corrente passar, ou seja, mais difícil é o fluxo desses elétrons, tá? Então, o que essa resistência elétrica R? É a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica, quando existe uma diferença de potencial aplicada. Tá? Então, resumindo, a diferença de potencial que produz a corrente e o que vai regular se essa corrente vai ser alta ou vai ser baixa, né? Se esse valor de corrente é alto ou é baixo, que vai regular principalmente esse valor de resistência. Tá? Então, a resistência é simbolizada por como um serrote aqui, né? Como se fosse um serrote. E a letra que representa é o R maiúsculo. Tá? Então, todo material possui uma certa resistência elétrica. Tá? E esses dispositivos, chamados resistores, trabalham exatamente com essa propriedade de resistência. Tá? Então, aqui uma imagem amplificada, tá? Do que acontece dentro do condutor. Então, os elétrons livres são os que produzem, né? Que é a corrente elétrica, são esses elétrons livres, né? E ele passa através de várias colisões, ó. Ele passa pelo material através de várias colisões com o quê? Com os átomos dentro desse material. Em cada colisão dessa, esse elétron ele perde um pouco de energia. Então imagina que ele perde um pouco de velocidade, ele perde um pouco de energia cinética, né? Ele perde um pouco, tá? E vamos pensar assim, quanto mais obstáculos e quanto mais átomos nós tivermos aqui, né? Mais obstrução tem a passagem de corrente, ou seja, maior é a resistência do material, tá? E a gente vai ver que essa energia cinética que é perdida aqui, ela é revertida em outra forma de energia. Ela é revertida em calor, tá? Por isso que quando a gente liga alguns aparelhos eletrônicos, depois de um certo tempo eles estão quentes, né? Ou o próprio chuveiro, né? Quem nunca trocou uma resistência de um chuveiro, né? Ó, o próprio nome já diz, resistência. Tá? E é responsável pelo quê? Por aquecer a água, tá? Então, devido a essa propriedade, tá? Que quando os elétrons perdem energia cinética, essa energia é revertida em outro tipo de energia. Na verdade, é revertida em calor, tá?
E a unidade de resistência é chamada de ohm, tá? OHM, e o símbolo é essa letra grega aqui. E aqui uma representação do que é, né? O volt, que é a DDP, ela empurra o ampere, que é a corrente. Então, quem está empurrando, quem é a força eletromotriz, é o volt, tá? E a resistência, que é o ohm, ela está meio que amarrando a corrente aqui e dificultando a passagem dela, tá? Então, uma representação aqui animada do que acontece. Então, existe uma coisa que chama lei de Ohm, tá? Como que a gente tem que pensar? Vamos pensar agora no circuito eletrônico aqui. Então, você tem num circuito a fonte que produz, que gera uma energia para o circuito, que é chamado de DDP, que é o V, né? Aí lembra, pode ser tantos 3 volts, 6 volts, tá? E essa DDP que vai produzir a corrente elétrica. Estão vendo aqui? A corrente elétrica, essa seta aqui, o I, é a I de corrente, tá? Que é a letra que representa a corrente elétrica. E essa corrente ela vai passar por uma resistência, tá? E essa resistência tem valor R. Então, assim, quanto mais energia eu der para o sistema, maior é a corrente, logicamente, né? Porque se eu der mais energia, eu tenho mais fluxo de elétrons. Então, quanto maior a DDP, maior vai ser a corrente. Só que existe uma coisa também que está controlando esse valor de corrente, que é a resistência. Então, se a resistência é alta, esse valor de corrente tende a abaixar, tá? Porque a resistência é justamente, né, a oposição à corrente, né? Então aí você tem um jogo dessas 3 variáveis aqui. E esse jogo é dado pela lei de Ohm, que é V igual a R vezes I. DDP igual a resistência vezes corrente, tá? Então aqui fica fácil, né? Se você tiver, por exemplo, a resistência e a tensão que essa resistência é ligada, você consegue calcular diretamente o valor de corrente aqui, tá bom? Essa lei de Ohm, ela estabelece que a corrente elétrica I é diretamente proporcional e tem uma relação linear, ou seja, o gráfico é uma reta, com a DDP. Tá? Então a lei de Ohm ela estabelece o quê? Que se eu dobrar, né, olha aqui, se eu dobrar a corrente, quer dizer que eu dobrei a tensão, a DDP. Ou posso ler da outra forma, se eu dobrar a tensão com a mesma resistência, né, eu dobro a corrente. Se eu triplicar a tensão, eu triplico a corrente. Tá? Então, quando o material é chamado de material ôhmico, tá? E a maioria dos resistores que a gente utiliza na prática são ôhmicos, então ele segue essa proporcionalidade, tá? E isso é o que configura a lei de Ohm. Então, mais uma vez aqui, o volt é a energia que empurra o ampere e o ohm é a resistência, é aquela que está dificultando a passagem da corrente. Vamos ao primeiro exemplo. Ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece uma corrente elétrica de 5 ampere. Qual a resistência entre os terminais? Então aqui, você tem um circuito simples, onde você está ligando um resistor com uma fonte de tensão, tá? Essa fonte vai produzir uma corrente de 5 ampere no circuito, sendo que essa fonte tem 50 volts de tensão, de DDP. Tá? Então, se você sabe, então você veio aqui, você sabe que a fonte tem 50 volts e com um instrumento de medida, com um multímetro no caso, tá? Se vocês forem em laboratório, vocês vão usar um multímetro ou amperímetro para medir essa corrente. Chegou lá com o aparelho e mediu 5 ampere. Então eu quero saber qual que é o valor dessa resistência. Só aplicar a lei de Ohm. V igual a RI. Se isolar o R, fica R igual a V sobre I. Tá? Você tem 50 volts dividido por 5 ampere. Isso vai dar uma resistência de 10 ohms. Tá?
No outro slide eu não falei o nome dessa letra, é ômega, tá? Um ômega maiúsculo. Exemplo 2, um resistor de resistência R, ao ser submetido a uma DDP V, de valor V, passa a ser percorrido por uma corrente I. Qual será o novo valor de corrente elétrica se a DDP for o dobro do valor inicial e a resistência for substituída por uma outra de valor 3R? Então, olha aqui. Aqui ele está querendo fazer um exercício de proporcionalidade, né? Vamos dizer assim. Então você tem lá que, né, você ligou uma resistência em uma fonte e mediu uma certa corrente, tá? Aí ele quer saber que, ó, se eu dobrar essa DDP, por exemplo, se ela for 10 e passar para 20, e se eu triplicar essa resistência, se ela for 10 ohms, passar para 30, o que vai acontecer com o novo valor de corrente? Então, novamente, a gente usa a lei de Ohm, V igual a RI, só que agora isolamos o I, fica I igual a V sobre R. E o I', que é a nova corrente, né? Chamei de linha aqui para diferenciar, vai ser igual a 2, vai ser igual aqui, ó, no lugar do V, eu tenho aqui agora o dobro 2V. Então, no lugar do V, eu coloco 2V, tá? Eu tenho o triplo da resistência, eu coloco 3R. Independente dos valores de V e R, o exercício também não deu esses valores. Independente disso, você pode escrever assim matematicamente, tá? Sendo que o V sobre R é o meu próprio I inicial, tá? Se você fizer essa substituição, você fica com I' igual a 2/3 de I, tá? Então ficou esse fator de proporcionalidade aí. Então a nova corrente, a corrente final, depois que você dobra a voltagem, a tensão e triplica a resistência, a nova corrente vai ser 2/3 da inicial. Vai ser um pouco menor que a inicial.